Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui nesse canal para falar com você a respeito de dúvidas sobre saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde que sejam relevantes. Separei aqui para este vídeo as 10 dúvidas mais frequentes dos pacientes a respeito de angioplastia coronária. Tenho certeza que você já ouviu falar assim a respeito e que tem muitas dúvidas, né? Pois então, preparei as 10 dúvidas que são mais frequentes e vou tentar ser bem simples e conciso em todas as explicações. Bora lá para a nossa primeira dúvida, então? O que é angioplastia coronariana? Então, angioplastia coronariana é aquele procedimento intervencionista, né? Ou seja, que funciona um vaso, geralmente ou a artéria radial aqui no pulso, tá? Ou funciona aqui a artéria femoral, aqui na região inguinal, e através de um catéter, ou seja, através do cateterismo, vai colocando esse catéter lá no coração, e chega lá no coração, nos vasos do coração, e a partir daquele catéter consegue levar um balão para um balão que vai ser insuflado e ou também um stent coronariano, tá? O balão, ele chega justamente naquele ponto onde tem a obstrução, o entupimento, o médico, a médica vai insuflar aquele balão para abrir aquela lesão e restabelecer o fluxo de sangue. E pode ser colocado e pode ser feita angioplastia apenas com balão, ou o que é mais comum, né, a angioplastia com stent, ou seja, é balonado, mas é colocado também o stent, né, que é digamos, uma prótese intravascular, né, feito de um material, né, que ele vai segurar ali aquele vaso, aquela lesão, ele não vai deixar aquela lesão de novo obstruir aquele vaso, tá? De forma bem simples, angioplastia coronariana é isso, ou seja, é pelo próprio cateterismo, é um procedimento invasivo, ou seja, uma terapia invasiva que pelo próprio cateterismo, ou apenas com o uso do balão insuflado, ou do balão associado ao stent, tá? Você abre aquela lesão, você abre aquele entupimento que estava dificultando a passagem do sangue ali naquela coronária. Para que serve a angioplastia coronariana? Entra um pouco dentro daquela primeira pergunta, né? Que o grande objetivo da angioplastia coronariana é você, em alguns pontos, em algumas coronárias que têm lesões importantes, você consegue restabelecer o fluxo de sangue ali naquela região. Então, eu tinha, por exemplo, uma coronária descendente anterior, por exemplo, que é uma das principais coronárias, com uma obstrução de 90%, ou seja, 90% da luz ali daquele vaso estava obstruída e o sangue tinha dificuldade de passar. É feito a angioplastia com balão ou, na maioria das vezes, com stent. O stent, por exemplo, deixa aquele vaso com praticamente 100%, na maioria dos casos, quase 100%, ali daquela luz que tinha anteriormente, tá? Fazendo com que o fluxo de sangue ele seja restabelecido ali naquela região. Então, esse é o principal objetivo, o motivo pelo qual a gente faz angioplastia coronariana, tá? Como é feita a angioplastia coronariana? Entra também um pouco dentro da primeira pergunta, mas vamos procurar detalhar um pouco mais aqui, então. A angioplastia coronariana é aquele procedimento terapêutico, ou seja, para tratamento, que é feito através do cateterismo, né? Que é um exame diagnóstico, ou seja, eu punciono um vaso, ou artéria radial, assim como eu tinha citado, né? Ou a artéria femoral, vai ali um catéter que vai até no coração, ele injeta contraste iodado para identificar se aquelas coronárias elas têm ou não têm obstrução, identificando quais que têm obstrução importante e avaliando se o melhor tratamento, além, claro, do tratamento clínico, o tratamento com a angioplastia vai ser o tratamento mais indicado, é feito, então, a angioplastia coronariana. Ou seja, então, por aquele catéter, sobe um balão, depois sobe junto o stent sobe fechadinho, né? E quando chega lá, com a ajuda do balão, ele é aberto, ele é aposto, né? Ali na luz do vaso, fazendo com que aquela região onde a gente tinha uma obstrução importante, dificultando a passagem do sangue, com o balão, né? E o stent que fica, o stent segura aquele vaso para permitir que o fluxo de sangue ali naquela região seja normal.
quais são os riscos da angioplastia, né? Nossa quarta pergunta. A angioplastia tem risco? Tem risco, assim como todo e qualquer procedimento médico pode ter risco, procedimento invasivo, né? Então, a angioplastia, a gente considera um procedimento minimamente invasivo, né? A gente vai falar aqui no nosso próximo vídeo a respeito da cirurgia de revascularização do miocárdio, que é um tratamento que a gente também pode fazer, se sim, é um tratamento com um risco bem maior, mas a gente considera a angioplastia coronária um procedimento minimamente invasivo. Mas tem riscos? Tem riscos. Tem riscos desde riscos associados ao local onde é feita essa punção, né? Tem, assim, riscos associados à colocação do stent, né? Pode ter algum tipo de complicação ali. Tem, assim, riscos associados em si ao uso do contraste. Mas se eu pudesse citar as duas coisas que são aquilo que é mais frequente. Primeiro, complicações no local da punção, ou seja, no local onde vai ser colocado ali o catéter, seja aqui no pulso, seja aqui na região femoral. E na região aqui inguinal da artéria femoral é onde tem maiores complicações quando a gente compara com aqueles procedimentos que fazem aqui pela artéria radial no pulso, né? E a gente tem aquelas complicações associadas especificamente ao implante ali do stent. Pode ter uma dissecção, às vezes uma perfuração, enfim, mas isso, graças a Deus, a incidência ela é bem menor, é raro disso acontecer, principalmente hoje que os médicos hemodinamicistas, que são os médicos que fazem esses procedimentos, eles têm uma larga expertise nisso, tá? Passando para a nossa quinta pergunta, qual o tempo de recuperação de uma angioplastia? Isso vai depender um pouco de outros contextos clínicos, digamos assim. Mas de forma simples, se caso a angioplastia primária ela foi feita pela via radial, a recuperação é mais rápida. Digamos que em 7 dias aí já pode praticamente voltar a vida ao normal. Se faz aqui pela artéria femoral, né, que é a punção aqui na região inguinal, é pelo menos 14 dias. Mas, obviamente, tem que ser avaliado isso caso a caso, ou seja, o médico precisa individualizar qual que é a prescrição do assim, cuidado pós, né, o procedimento, principalmente o tempo que o paciente ele vai ficar afastado, né? Geralmente, quando termina o procedimento, o médico explica tudo para o paciente, orienta a família, ele dá algumas orientações e principalmente o tempo padrão que ele acha que aquele paciente ele vai precisar ficar afastado, mas obviamente ele pede para que o paciente retorne antes de ter antes de ter uma liberação definitiva, para que se tenha segurança que o paciente realmente pode voltar às suas atividades ao normal, tá? Falando um pouco aqui, antes de passar para a nossa sexta pergunta, eu estou me lembrando aqui algo que também é importante citar, não só do assim, tempo, mas quais são esses cuidados, às vezes, que tem que se tomar no pós-operatório, não, aí no pós-procedimento, né, de angioplastia coronariana, principalmente com os locais de acesso. Então, dependendo do local de acesso, você não pode dirigir, você não pode pegar peso, não pode caminhar assim, longos trechos, né? Então, são coisas que às vezes não se lembra, né? Mas que são pontos importantes também, mas obviamente quem for ser submetido assim, esse procedimento, todas essas orientações vão ser dadas, tá? Ó, pergunta interessante. Tem angioplastia no SUS? Com certeza. Angioplastia é um tratamento validado assim, internacionalmente, e no SUS também tem excelentes médicos e excelentes serviços públicos que fazem angioplastia. Eu acho que a grande questão do SUS é uma questão de falta de acesso, né? Então, a gente tem bons serviços, a gente tem bons médicos, mas, às vezes, a população que precisa fazer angioplastia, ela é uma população bem maior do que aquilo que os serviços disponíveis conseguem absorver. Então, SUS tem sim angioplastia, eu acho que é mais uma questão de acesso, né, que
é um pouco limitado, mas isso aí é uma realidade não só apenas da angioplastia, mas é uma realidade global aí do nosso sistema público de saúde, tá? E qual que é o custo de uma angioplastia particular? Isso vai variar muito, né? Ou seja, eu acho que acredito aqui que essa pergunta vá para quem eventualmente não tem um plano de saúde, às vezes está tentando fazer angioplastia pelo SUS, mas por causa dessa questão de acesso, quer fazer uma tentativa, né, de fazer esse procedimento de forma particular. Isso varia muito mesmo, isso varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, até mesmo dentro da mesma cidade. Mas eu diria de forma assim bem conservadora que é um tipo de procedimento que deve custar aí pelo menos uns 15, 20 mil reais, pelo menos, tá? Pelo menos. Mas, obviamente, isso, como eu comentei, isso vai variar muito, 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 e isso precisa ser consultado não só com o seu médico, mas principalmente no local onde o seu médico ele vai fazer. Então, quando você vai fazer um procedimento particular, ou assim, hospital onde você vai fazer, ele vai te dar um orçamento com o valor total e também o valor discriminado ali que você está pagando por aquele procedimento, tá? Então é um pouco difícil de se dizer, mas se eu pudesse falar algum valor, seria a partir disso que eu comentei no mínimo, tá? Para a nossa sétima pergunta, qual a diferença de angioplastia com e sem stent? Eu acho que entra um pouco naquela pergunta anterior que a gente tinha falado, né? Quando a gente fala angioplastia, ela pode ser apenas angioplastia com balão ou pode ser angioplastia com uso de stent, né? Dificilmente hoje a gente faz apenas angioplastia com balão. Na maioria das vezes a gente faz angioplastia com balão e também com stent, tá? Então acho que isso a gente já tinha respondido um pouco naquela outra pergunta, mas não custa a gente relembrar também, tá? Qual é a diferença entre o stent convencional e o farmacológico? Isso aqui é muito interessante. Antigamente, a gente tinha apenas o stent convencional, né? O stent convencional, ele é uma prótese, né, que é colocada ali para expandir aquele vaso, né, que está ocluído. Não só expandir, mas manter aquele vaso aberto, né? Então, ele tem toda uma estrutura própria, né, para isso. E o que começou a se observar ao longo de alguns estudos ali, que quando se colocava o stent, a gente tinha um processo que a gente chamava de neoproliferação intimal, né? Era uma proliferação ali neointimal, que é uma proliferação ali do endotélio, ali da coronária. E isso fazia porque ele encarava aquilo como sendo um corpo estranho e acabava endotelizando aquele stent e tendo risco de reestenosar ali aquela região, ou seja, daquela região onde o stent foi colocado justamente para tratar aquela obstrução, a gente tem uma reestenose, a gente tem uma nova lesão ali intra-stent, ou seja, dentro ali do stent, né? Com isso, houveram vários estudos e ocorreu o advento do stent farmacológico. Basicamente, o stent farmacológico, essa mesma malha, né, protética, só que ela é eluída com polímeros que têm fármaco dentro desses polímeros. E isso faz com que esse fármaco, muitos deles com ação de anti-ação e de antiproliferação, façam com que não tenha esse processo aí de proliferação neo-intimal aí do endotélio. Então, a chance de ter uma reestenose diminuiu muito com o advento dos stents farmacológicos. Hoje em dia, praticamente, a gente não usa mais o stent convencional, porque a diferença em termos de desfecho entre o convencional e o farmacológico é muito grande e não faz sentido, né? Claro que o stent farmacológico ele tem um custo maior, né, do que o stent convencional, já teve um custo muito maior, mas hoje o custo está bem mais, enfim, palpável, é um custo reduzido em relação a alguns anos quando ele foi lançado. Hoje é muito difícil, isso não só falando em sistema privado, mas em sistema público, a gente utilizar stent
farmacológico, o que é ótimo, porque a eficácia do procedimento aumentou muito. Como definir a escolha entre angioplastia e cirurgia no coração? Excelente pergunta, né? Então, quando a gente tem um paciente ou que teve um infarto, ou que teve um quadro de angina estável, ou que em um exame de rotina descobriu que tem uma obstrução coronariana, ou seja, um entupimento em um vaso do coração, a gente sempre tem 3 tipos de tratamento. Tratamento clínico, que é o acompanhamento médico e uso de alguns tipos de medicações, tá? A gente tem o tratamento realizando angioplastia coronária, que é o tema hoje das nossas dúvidas, e a gente tem o tratamento que é a cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Que é quando a gente faz aquelas famosas pontes de safena, mamária, tá? E a gente tem essas 3 opções. Muitas vezes é optado pelo tratamento clínico sem se haver necessidade de um tratamento intervencionista. Eventualmente, quando é necessário um tratamento intervencionista, como a angioplastia ou a cirurgia cardíaca, o tratamento clínico ele sempre também é feito, né? Então a gente fala em tratamento intervencionista, mas o clínico continua sendo feito sempre. E quando a gente opta por um ou assim, por outro, nem sempre é uma escolha fácil. Mas se eu puder dizer aqui de forma um pouco genérica, obviamente, cada caso é um caso, o paciente precisa ser avaliado de forma individualizada, mas quando o paciente ele tem uma assim, ou outra lesão específica em algum ponto, em alguma coronária específica, não faz muito sentido a gente submeter ele ao risco de uma cirurgia cardíaca, né, aberta para que ele possa fazer uma ponte, 2 pontes. Então, hoje a tendência é a realização da angioplastia coronariana. Quando a gente tem 3 ou mais lesões graves, ou mesmo que não tenham 3 ou mais lesões, mas lesões em regiões que são muito específicas, ou às vezes de difícil tratamento com, assim, angioplastia, a gente opta pela cirurgia cardíaca. Nem sempre é uma decisão fácil, tá? E muitas das vezes a gente tem que levar isso para as famosas reuniões de heart team, que são as reuniões heart team, time do coração em português, né, que é onde a gente reúne diversos colegas cardiologistas de diversas áreas de atuação, para que a gente possa, de forma conjunta, definir e decidir aquilo que é mais adequado para aquele caso específico do paciente, tá? E a nossa 10ª pergunta, é comum apresentar algum tipo de sintoma após a angioplastia? Não, comum não é, né? Então, o que pode ter, às vezes, é um pouquinho de dor, hematoma ali no local da punção, mas apenas isso, mas seguindo todas as recomendações, né, de repouso relativo, pelo tempo que se deve ter, geralmente não tem nenhum tipo de sintoma não, tá? É um procedimento, como eu comentei, que é um procedimento minimamente invasivo, tá? E que tem uma recuperação rápida. O importante é seguir todas essas orientações, tá bom? Espero que você tenha gostado hoje desse nosso tema, falando sobre angioplastia coronariana. Se você tem alguma dúvida a mais a respeito desse tema, coloca aqui no chat para a gente, ou eventualmente, se você tem alguma sugestão de algum outro tema, coloque aqui também. Espero que tenha gostado.